Olá, família The Mountain, como é que vocês estão? Espero que todos bem, espero que o Natal de vocês tenha sido incrível e que ainda esteja sendo incrível. Como nós falamos semana passada, nós queremos que você aproveite esses dias de Natal para estar com a sua família, para honrar os seus familiares, fazer algo formoso para eles realmente. Eu quero continuar encorajando você nisso. E é por isso que hoje nós decidimos estar fazendo culto online, mas eu tenho uma palavra ainda para compartilhar com você dentro de tudo isso, mesmo que nós não estejamos se reunindo presencial, eu ainda queria encorajar você com uma palavra. Hoje talvez o nosso culto esteja sendo um pouco diferente, né? Nós só vamos ter uma palavra de encorajamento bem rápido para você nessa noite, para que você possa aproveitar o máximo de tempo com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Eu quero encorajar você nisso com uma palavra bem rápida, tá certo? Eu acredito que Natal é um tempo onde nós se lembramos de muita coisa. Nós temos certo para nós que o Natal é a data de nascimento de Jesus, e por mais que historicamente falando nós não sabemos se o Natal realmente é a data em que Jesus nasceu, é uma época maravilhosa para nos lembrar de toda a história, do começo até o final, né? Uma época onde toda a nossa família, no nosso país principalmente, nós temos uma facilidade de se lembrar do começo da história de Cristo até o final. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu acredito que tem uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nessas últimas semanas, que é simplesmente isso: olhe para o começo das coisas, aprenda a honrar e olhar para o começo das coisas, e você vai encontrar solução que te leva até o final de algumas coisas. Essa é a palavra que Deus tem queimado no meu coração nessas últimas semanas, e rapidamente com você, para encorajar você e te levar para a sua família, eu quero falar com você sobre isso, encontrando solução, olhando para o começo das coisas. O Natal é uma época maravilhosa para nós nos lembrarmos de Jesus, mas onde nós nos lembramos do começo da história, o começo de Cristo. E eu acredito que existe algo poderoso de Deus para mim e para você nesse sentido. Nós temos falado muito entre nós nesses últimos meses sobre como nós estamos sujeitos a passar por problemas. Nós cremos em uma teologia sólida do Novo Testamento, onde nós vemos milagres acontecendo, não só na época de Cristo, mas para os dias de hoje também. É nisso que nós cremos, mas ao mesmo tempo nós não acreditamos em uma vida onde nós estamos livres de problema nessa vida. Eu acredito que eu e você vamos estar sujeitos a lidar com situações que nós não gostaríamos de ter lidado com aquilo, ou não gostaríamos de enfrentar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, talvez novos problemas marquem um novo nível de maturidade para a nossa vida, um novo nível de caminhada profunda com o Senhor. Mas ao mesmo tempo eu entendo que o segredo para muita coisa é eu e você aprendermos a olhar não somente para a situação que nos aflige do lado de fora, do lado externo, não somente o problema que chegou e bateu na nossa porta agora, mas é a beleza de Deus no meio do problema, aquilo que Deus está liberando sobre nós no meio ao problema, aquilo que Deus quer que eu e você venhamos focar no meio do problema, o que é que Deus está fazendo, onde é que está a solução de Deus em meio ao seu problema. Eu acredito em algo que rompe na nossa vida, algo sobrenatural de Deus que rompe na nossa vida, quando em meio a problemas nós aprendemos a ter a perspectiva de Deus. Eu quero encorajar você nessa noite a encontrar a solução. Independente da fase, independente da estação que você está passando, eu sempre acredito em uma solução do céu para nós. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já tinha sido crucificado pelos nossos pecados. Ou seja, a Bíblia está dizendo para nós assim, que antes mesmo que pecado tivesse existido no mundo, nós já tínhamos a solução para o problema do pecado. Nós servimos a um Deus que é um Deus que antes mesmo que problemas venham a existir e bater na nossa porta, Ele já havia preparado a solução para nós há muito tempo. Eu creio e caminho com um Deus de soluções, não somente de problemas e que nos abandona em meio a problemas. Eu acredito num Deus que, independente de qual seja o problema que esteja batendo na nossa porta, já preparou a solução para isso há muito tempo. O nosso problema, às vezes, é que talvez nós não estamos encontrando a solução de Deus em meio aos nossos problemas. Isso faz com que muitas vezes problemas sejam prolongados, situações que já deveriam ter acabado, continuem se estendendo por muito tempo, simplesmente porque nós não encontramos o segredo de Deus, o prazer de Deus, a solução de Deus para nós ali em meio a problemas. 2021 talvez não tenha sido um ano fácil para você, 2021 talvez não tenha sido o melhor ano da sua vida, um ano prazeroso, mas eu acredito que ainda assim 2021 foi um ano cheio, repleto de oportunidades para que eu e você venhamos encontrar
pudéssemos encontrar a solução de Deus para nós. Eu acredito que 2022 é um salto para a maturidade com o Senhor, é um salto para se aprofundar em algumas coisas. Todas as soluções que nós precisamos para 2022, elas já estão disponíveis no céu. Por mais que a gente não saiba o que vai bater na nossa porta em 2022, no céu nós já temos tudo que supre as nossas necessidades do ano que vem, mas ao mesmo tempo nós temos algo que vai nos surpreender poderosamente. Eu acredito e declaro isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Um ano onde nós vamos romper, um ano onde nós vamos experimentar grandes coisas do Senhor. Mas o segredo então é entendendo o seguinte: se existe uma solução antes mesmo que o meu problema apareça, o que eu tenho que fazer para encontrar a solução de Deus? Primeira coisa, aprenda a honrar os pequenos começos, as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida. Grandes soluções de Deus surgem com pequenas sementes. Nós temos falado muito isso entre nós nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós temos que aprender a honrar as pequenas coisas de Deus na nossa vida. Tem grandes árvores que nunca vão surgir ao nosso redor até que uma pessoa perceba uma pequena semente. Tem árvores que nascem, surgem naturalmente. Agora, existem árvores que nunca vão aparecer ao nosso redor até que você perceba a semente. Deus sempre dá respostas para as orações que nós fazemos. O problema é que muitas vezes as respostas de Deus para nós são sementes e nós estamos esperando por árvores, né? E eu acredito que a solução de Deus para mim e para você começa sempre com você percebendo sementes que Deus tem colocado, pequenas mudanças que têm acontecido, pequenas movimentações, pequenas mudanças na atmosfera do lugar onde você está, pequenas mudanças no coração das pessoas ao seu redor, pequenas mudanças acontecendo em você. A solução de Deus sempre se manifesta para nós quando nós aprendemos a honrar o pequeno começo, aquilo que já começou lá atrás. A história de Jesus é maravilhosa, mas o começo não foi quando o seu ministério teve início aos 30 anos de idade. O começo da história foi no nascimento de Jesus numa manjedoura, um pequeno menino, um nenezinho, né? Guiado por seu pai e pela sua mãe, encontrado por reis magos, né, em uma noite tranquila para muitas pessoas, mas que marcou a história do mundo de uma vez por todas. A nossa grande mudança não está daqui a 30 anos, a grande mudança da sua vida, a grande solução da sua vida não começa daqui a 30 anos, talvez comece hoje, numa noite tranquila, onde você começa a perceber as pequenas coisas que Deus tem feito ao seu redor. Honre as pequenas coisas, a honra aquilo que Deus tem feito, mesmo que seja algo pequeno, te leva para um lugar de gratidão, e gratidão é a vontade de Deus para nós, para a nossa vida. Sabe por que muita gente tem dificuldade de ser grato? Muitas vezes nós fazemos o seguinte exercício. Eu quero que ao longo dessa semana você faça esse exercício também. Eu quero que você escreva uma lista com 40 coisas pelo qual você é grato na sua vida, tá certo? 40 coisas pelo qual você é grato. Muitas vezes eu falo isso com algumas pessoas, elas dizem para mim o seguinte: mas 40 coisas é muita coisa, é muito difícil. Mas eu tenho certeza que Deus tem feito muito mais do que 40 coisas na sua vida. O nosso problema é que a nossa dificuldade na gratidão é porque nós não exercitamos gratidão com tanta frequência. Você sempre tem dificuldade em fazer aquilo que você não se exercita há muito tempo, aquilo que talvez você não tem como prática habitual há muito tempo. Eu acredito que a nossa dificuldade na gratidão não é porque nos falta motivos para ser grato, mas é simplesmente porque nós paramos de exercitar a gratidão. E eu acredito que a honra te leva para esse caminho de gratidão. Gratidão é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, mas ao mesmo tempo é uma escolha do seu coração. Eu sei que 2021 pode ter sido um ano difícil para você, mas eu quero encorajar você a, nesses últimos dias, não termine os seus últimos dias de 2021 focando no que deu errado, ou focando naquilo que não aconteceu, ou focando e trazendo à tona, aumentando ao seu redor os problemas da sua vida. Eu quero que você termine 2021 honrando aquilo que Deus fez, mas principalmente as pequenas coisas que você não declarou, as pequenas coisas que você não compartilhou. Compartilhe com a sua família as pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida nesse ano. Compartilhe com as pessoas ao seu redor pequenas mudanças que o Senhor trouxe para você. Outra coisa que pode te ajudar a encontrar a solução de Deus que Ele já preparou para a sua vida é se encha de testemunhos daquilo que Deus fez. O Antigo Testamento tem essa ordenança para nós, né? Guarde os mandamentos, os estatutos e os testemunhos de Deus. Os mandamentos e os estatutos mostram para nós o que é que nós temos que fazer e como se organizar como sociedade, né? O princípio de Deus para que uma sociedade se levante, algo bem sucedido aconteça no nosso meio. Mandamentos e estatutos que continuam sendo válidos para nós até os dias de hoje. Mas aí a terceira parte é isso: e guardem os testemunhos. É uma ordem de Deus, é uma ordenança de Deus para nós. Guardem os testemunhos. Enquanto mandamentos e estatutos nos lembram do que nós temos que fazer,
Testemunhos vão nos lembrar do que é que nós temos que esperar quando problemas batem na nossa porta. Eu amo receber testemunhos de pessoas que talvez nós estamos orando, pessoas que caminham com a gente, pessoas que estão experimentando o romper de Deus na vida deles. Seja se talvez eu fiz parte disso através de uma oração ou através de um posicionamento, ou seja, se simplesmente elas experimentaram isso por meio de outra pessoa ou por meio do Espírito Santo. Eu amo receber testemunhos, independente de como eles vieram, como eles chegaram. Os testemunhos sempre levam a nossa fé para um nível maior, onde nós podemos experimentar um romper maior de Deus. E ao mesmo tempo, os testemunhos, eles dão essa convicção no nosso coração, uma palavra de Deus para nós, dizendo o seguinte: se o testemunho chegou até você, é porque provavelmente a vontade de Deus é que você viva isso na sua vida em algum momento também. Se algum tipo de testemunho chegou até você, é porque provavelmente a vontade de Deus é que ou você viva aquilo também, um grande romper da mesma forma, ou que Deus te use para liberar um grande romper sobre a vida de uma pessoa. Se você quer encontrar a solução de Deus para a sua vida, honre o pequeno começo, honre o novo, mas guarde os testemunhos, se enche de testemunhos. Eu quero incentivar você a isso mais uma vez. Honre as pequenas coisas, compartilhe com as pessoas. Nós temos essa falsa teologia no nosso meio que diz para nós que eu sou mais humilde, ou que eu não apareço tanto se eu não testemunhar, se eu não contar para as pessoas aquilo que Jesus está fazendo. Mas a verdade é que é nesse lugar que Satanás pega o nosso coração. Nós temos que entender um negócio: você foi chamado para ser uma testemunha da ressurreição de Cristo, e sinceramente falando, você não é uma testemunha da ressurreição de Cristo somente pela sua bondade, ou somente pelo nível de conhecimento que você tem da Bíblia, somente pelo nível de informação que você tem de algumas coisas. Você se transforma numa testemunha da ressurreição de Cristo em duas partes: se movendo pelo poder do Espírito, mas contando para as pessoas aquilo que Jesus tem feito ao seu redor, na sua vida também. Não é só algo que você leu, não é só uma informação que você tem, ou é o poder do Espírito se movendo pela sua vida, liberando milagres incríveis acontecendo na sua vida, ou talvez seja você contando para as pessoas aquilo que Jesus tem feito. Eu quero encorajar você: abandone de uma vez por todas essa mentira que diz para você que você não precisa testemunhar, que você não precisa contar os testemunhos daquilo que Deus tem feito. Essa talvez seja uma das grandes mentiras de Satanás no meio do povo cristão, e ao mesmo tempo uma das mentiras que tem barrado um mover maior. Quando você aprender a contar sobre as pequenas coisas que Deus tem feito, você abre portas para que uma grande coisa aconteça também ao seu redor. O Espírito de Cristo é o testemunho da profecia. Conte o que Jesus está fazendo hoje e você vai abrir portas para que Ele faça de novo e faça maior no futuro. Outro ponto que eu quero te encorajar para encontrar a solução de Deus é: tenha fé e fome pela solução. Se existe uma solução que já foi preparada antes da fundação do mundo, eu preciso acreditar nisso para a minha vida. Eu preciso ter certeza que essa é a solução de Deus para mim e para você. Se Jesus já foi preparado, se Jesus já foi crucificado antes mesmo que houvesse problemas, nós temos que acreditar nisso, independente de que tipo de problema que chegue na sua porta. A sua fé precisa continuar sendo a mesma coisa. O problema de ontem não é maior do que o problema de hoje. A perspectiva de Deus é essa. Talvez humanamente falando, para nós são coisas diferentes, são áreas diferentes, são problemas diferentes. Talvez alguns gigantes são maiores do que os outros, mas na perspectiva de Deus não existe diferença, não existem tamanhos diferentes, não existem situações mais difíceis. A nossa fé, a nossa crença não muda de um problema para o outro, e eu quero questionar você nisso, talvez confrontar você nessa forma de pensar. O que é que mudou na sua crença em 2021 para 2020? E o que talvez te abalou, o que abalou a sua crença, que problemas que chegaram até você, que fez com que você começasse a acreditar diferente. Eu quero te lembrar disso: o mesmo Jesus que foi crucificado por todas as coisas, por todos os problemas, todos os pecados, continua sendo mesmo a mesma solução que existia antes da fundação do mundo. Continua existindo para mim e para você hoje, e tenha fome, expectativa por encontrar a solução de Deus. Se não existir expectativa no seu coração, provavelmente você nunca vai dar passos em direção à solução. Eu quero quebrar talvez uma mentira de Satanás da sua mente que diz para você o seguinte: que Deus está no controle de todas as coisas, é por isso que tudo tem que acontecer com você, e aquilo que não acontece com você é porque não era a vontade de Deus para sua vida. Isso é uma verdade distorcida, e uma verdade distorcida se transforma numa mentira. Nós cremos sim que Deus está no controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós acreditamos que antes do controle surgir, existe primeiro o comando de Deus na nossa vida.
Tem coisas que nós não experimentamos, não porque não era a vontade de Deus para nós, mas simplesmente porque nós paramos de seguir ao comando de Deus na sua vida. A fome, a expectativa te leva a colaborar em parceria com o Espírito Santo, para que você se mova e veja aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. O problema de algumas pessoas é que elas ficam esperando, elas têm fé, mas elas ficam esperando com que um anjo sobrenaturalmente apareça na casa delas para resolver problemas. Eu quero te dizer o seguinte, Deus tem a solução para você, mas Ele quer levar você a andar até encontrar esse lugar de solução. E a última coisa que eu quero falar com você nessa noite para encontrar a solução que Deus já tem preparado para nós é: viva imerso em esperança e transborde esperança. E aqui talvez eu me aprofundo um pouco mais com você. Se você quiser, abre sua Bíblia comigo em Isaías 35, versículo 1 em diante. A Bíblia fala para nós o seguinte: o deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele florescerá abundantemente e jubilará de alegria, e exultará, porque deu-se glória a eles do Líbano. E o esplendor do Carmelo e do Saron, e eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção antes de nós continuarmos. Nós temos que entender que constantemente na Bíblia o Senhor está gerando esperança no nosso coração, prometendo e nos lembrando de coisas que já foram liberadas no céu para nós, para que você venha usufruir disso em algum momento. Eu sei que nem sempre aquilo que está no céu para nós aparece no momento que nós queremos, mas constantemente o papel do Espírito Santo é te lembrar que existe algo no céu já preparado para você. Por mais difícil que seja a situação, existe um romper de glória, a glória do Senhor preparado para você, que resolve todos os problemas. Eu acredito que nosso papel é perseverar, e o versículo 3 e 4 falam sobre isso, né? Fortaleçam as suas mãos frouxas e firmem os seus joelhos vacilantes. Digam àqueles que estão desalentados de coração ou ansiosos nos seus corações: sejam fortes e não temam. O Senhor, o vosso Deus, eis o vosso Deus, e a vingança e a retribuição de Deus vem e salvará vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá então um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. E quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo aquele que é louco. Ali não haverá leão, nem animal feroz passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna. E alegria eterna coroará a sua cabeça, e gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá toda tristeza e todo gemido. Até aqui, que eu quero ler com você. Uma promessa para mim e para você sobre o ministério do Messias, né? Mais uma vez, a Bíblia nos lembrando o seguinte, falou: independente do problema, já existe uma solução, e o nome da solução é Cristo Jesus. É nele que nós encontramos toda a resposta para todo tipo de problema. Isaías está nos lembrando sobre isso, mas ao mesmo tempo Isaías está se referindo a um período onde pessoas estão passando pelo problema, sabendo que existe uma solução, mas ainda o tempo da solução não chegou, não apareceu para eles. Eu acredito que o versículo 3 e 4 mostram claramente para mim e para você a nossa função nesse meio todo. Existe uma promessa de Deus, existe o controle de Deus que está disponível para a sua vida. Quando Deus controla, Deus governa, e quando Deus governa sobre alguma coisa, aquilo que está acontecendo de errado vai deixar de existir, seja no seu físico, seja no seu emocional, seja em qualquer área da sua vida. Quando o governo de Deus invade essa área, aquilo que está acontecendo de errado vai deixar de existir, mas o controle, o governo de Deus é sujeito a você respondendo o convite ou ao comando de Deus para a sua vida, uma responsabilidade que existe sobre você. Por mais que exista a solução de Deus para a sua vida, é sua responsabilidade ir para esse lugar e se fixar nesse lugar. Para mim, o versículo 3 e 4 mostram sobre essa responsabilidade para nós. Fortaleçam as suas mãos frouxas, firmem os seus joelhos, digam aos ansiosos de coração ou os apressados de coração: sejam fortes e não temam. O seu Deus, a vingança vem e a retribuição de Deus, e Ele vem e salvará vocês. Eu acredito que existe uma responsabilidade da minha parte, da sua parte,
em continuar firmes num lugar onde nós esperamos pela solução do Senhor rompendo sobre nós. Mas ao mesmo tempo, o nosso papel em meio ao lugar onde nós esperamos a solução é continuar cheio de alegria. E talvez é aqui que a coisa fica difícil, né? Esperar no Senhor não é simplesmente ficar sem fazer nada, enquanto eu aguardo um grande romper emocional pela Bíblia ou um grande romper físico. Pela Bíblia, esperar no Senhor é manter o seu foco na coisa certa, e quando você mantém o seu foco na coisa certa, paz e alegria invadem o seu coração. Esperar no Senhor é viver em esperança, é estar imerso em esperança. Não é que você vai ter esperança quando o romper chegar, não é que você vai ter alegria quando o romper chegar. Pelo que a Bíblia nos ensina, viver em esperança agora é começar a sentir alegria, antes mesmo que você veja a solução para o seu problema se manifestando. Alegria é ligada à sua esperança. E onde você não encontra esperança, você não encontra alegria. A Bíblia fala para nós que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É um erro para nós, então, viver uma vida onde nós não temos esperança. A história de Cristo no mundo é uma história de esperança, onde o povo aguardava há milhares de anos. Alguns aguardavam de forma humana, enquanto outros aguardavam no Espírito, com alegria no seu coração por aquilo que estava vindo, mas que eles ainda não viram. Os profetas do Antigo Testamento, a Bíblia fala para nós sobre o seguinte: todos eles viram a promessa, mas não viveram, desejaram viver aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos nos dias de hoje, mas não puderam viver. Mas ainda assim havia alegria transbordante no coração deles. A minha pergunta para você é, em 2021, o quanto você foi imerso em alegria e o quanto você transbordou alegria, o quanto você foi imerso em esperança e o quanto você transbordou esperança. E é importante eu deixar claro para você o seguinte: na nossa cultura atual, esperança talvez seja melhor explicada como um desejo, não é? Quando você tem esperança de alguma coisa, é porque você tem o desejo de alguma coisa, o desejo de que algo mude, ou o desejo de que alguma coisa seja diferente, ou que alguma coisa aconteça, que eu espero, não é? Mas, biblicamente falando, é diferente, né? Biblicamente falando, esperança não é um desejo que nós sentimos, não é o desejo de que algo mude, não é o desejo de que alguma coisa vai ser diferente. Pela Bíblia, esperança é a alegre expectativa de que algo bom vai romper para nós. Algo que nós já sabemos que nós temos, mas que está chegando para nós. Isso é esperança na visão bíblica, não é o desejo de que algo mude, mas é a alegria que eu tenho dentro de mim, porque eu sei que no céu já existe algo e está vindo me encontrar na terra. Isso é esperança na Bíblia. E a pergunta, mais uma vez, se repete: o quanto você foi cheio de esperança em 2021? Talvez seu coração seja cheio de desejo para algumas coisas mudarem, mas eu quero perguntar isso: o quanto seu coração foi cheio de alegria por coisas que você não viu acontecendo, mas que você sabe que já são suas no céu. Eu quero mudar a sua perspectiva para 2022, enche o seu coração de esperança. Nós não queremos uma esperança mundana, nós queremos uma esperança bíblica, uma esperança que traz transformação para o lugar ao nosso redor, uma esperança que traz mudança. Pelo que nós lemos em Isaías 35, quando o povo se mantém em esperança, um grande romper sobrenatural se manifesta no lugar deles, no lugar onde eles estão, não é? É isso que acontece no versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, mudos cantarão, coxos saltarão de alegria, os surdos ouvirão, e águas no deserto vão acontecer, vão romper, não é? Esperança é o caminho para o romper da solução que já existe nas atmosferas espirituais, mas que você ainda não viu na sua realidade física. E mais uma vez eu quero te lembrar: desejo de mudança não é esperança, desejo de mudança é humano, é natural. Esperança é alegria no seu coração, pela convicção que você tem, que você sabe que já existe a solução para você e que ela está vindo te encontrar. Isso é esperança no seu coração, a profunda sensação de que existe algo bom vindo para te encontrar. O quanto disso existe no seu coração. Eu acredito que problemas muitas vezes pegam a gente desprevenido, mas a verdade é que nunca pegaram Deus desprevenido. Não existe problema nesse mundo que pegue Deus desprevenido. Talvez algumas coisas te peguem de surpresa, mas você tem que entender: nós servimos a um Deus que preparou a solução antes mesmo da fundação do mundo. Independente de qual seja o seu problema, independente de qual seja a fase que você está passando hoje, Deus já preparou grandes bênçãos para você e para sua família nessa estação. E a esperança é o que vai te levar para esse lugar. Ao mesmo tempo, a falta de esperança nos priva de um lugar de bênçãos, nos priva de um lugar onde nós podemos usufruir demais de Deus na nossa vida. A vantagem nossa em ser cristão
é que a gente pode comemorar a vitória antes que ela venha a acontecer. A vantagem nossa em andar com Jesus, a vantagem nossa em servir o Espírito Santo, servir a Deus, é que a gente comemora a vitória quando o nosso inimigo acha que está tendo a vitória. Porque existe algo preparado no Senhor para nós. A esperança nos faz enxergar dessa forma. E a esperança te faz te posicionar dessa forma. A sua responsabilidade é viver com uma esperança, mas não só uma esperança que é contagiosa. E eu quero desafiar isso na sua vida em 2022. Que você seja uma pessoa onde a sua esperança é contagiosa, onde todo mundo que anda com você, eles vão começar a perceber o seguinte: não existe problema tão grande quanto o Deus que nós servimos, ou essa pessoa, eu ando com ela e a perspectiva que ela tem no meio dos problemas é algo ou muito maluco, ou muito louco, ou realmente ela está enxergando algo que eu não estou enxergando, que vai dar certo, vai fazer alguma coisa romper na minha vida e na sua vida. A verdadeira fé, ela não nega a existência de um problema. Ter fé não é fingir que não existem problemas acontecendo. Ser uma pessoa de fé não é fingir que não tem nada de errado acontecendo na sua casa, no seu emocional, no seu físico. Isso não é fé, isso na verdade é burrice. Né? Fingir que nós não estamos vendo alguma coisa acontecendo no nosso meio não é fé. A verdadeira fé não nega a existência de um problema, mas a verdadeira fé nega dar ao problema um lugar de influência sobre a minha vida. Se o seu problema tem te influenciado mais do que sua fé, você não tem caminhado pela fé. Essa é a verdade bíblica. É isso que o Novo Testamento nos confronta constantemente. Mais uma vez eu quero te lembrar, o Evangelho não é somente sobre amor, e amor muito menos é simplesmente falar, faça o que você quiser, eu vou continuar te amando. Isso não é amor, isso é uma permissão para destruição na sua vida. O Evangelho em amor é um Evangelho que muitas vezes nos confronta, e nós temos que entender que muitas vezes a nossa fé não tem sido verdadeira, porque nós temos permitido com que problemas estejam ganhando um lugar de influência na nossa vida. À medida que você caminha em esperança, é à medida que você quebra as mentiras do inferno na sua mente, e ao mesmo tempo é o caminho pelo qual a verdadeira fé se estabelece na sua vida, pelo que a Bíblia nos ensina. Sem esperança nunca existe a verdadeira fé. Nós podemos ver que a esperança seria o canteiro no qual você vai lançar a sua semente de fé e ela vai crescer. Agora, se não existe o canteiro, é muito difícil com que a sua fé cresça e se fortaleça nesse lugar. Eu quero desafiar você, seja imerso em esperança, não negue a existência do problema, mas negue de dar ao problema um lugar de influência na sua vida. O seu problema não é maior do que o seu Deus. O seu problema não é maior do que a sua solução, seja ele no físico, seja no emocional, seja em qualquer área da sua vida. Você tem um Deus que tem uma solução muito maior do que qualquer que seja o seu problema. E é por isso que nós podemos viver alegres no lugar onde nós estamos, né? A sua responsabilidade é manter a esperança viva em você, mas também, e eu quero encerrar com isso com você nessa noite e te enviar de volta para a sua família, a sua responsabilidade é manter a esperança viva nas pessoas ao seu redor também, nas pessoas que você vai encontrar, contagiar as pessoas à sua volta com esperança, não é? Mais uma vez, esperança não é somente o desejo de que alguma coisa mude, mas é essa convicção que já existe uma solução. E como nós temos convicção que existe uma solução, nós se movemos por encorajamento. 1 Coríntios 14 deixa claro para nós que o ministério profético encoraje pessoas. Encoraje a si mesmo por aquilo que está no céu, mas encoraje pessoas. Agora existe para mim uma diferença entre um encorajamento que é vazio, que não muda nada, na verdade às vezes até piora o nosso problema, faz a gente ficar mais frustrado. E existe o encorajamento que é verdadeiro, pelo que 1 Coríntios 14 mostra para nós. O encorajamento vazio é quando nós declaramos com a nossa boca aquilo que nós queremos que aconteça. Isso é uma declaração vazia. O encorajamento vazio, o que eu quero, muitas vezes não tem poder para fazer muita coisa. Tem um ditado que falou, você pode tudo que você quiser. A grande mentira, né? Satanás muitas vezes pega a gente nesse sentido. Um encorajamento vazio é quando você declara baseado na vontade que você tem de algumas coisas, na vontade do que você acha que tem que ser feito, naquilo que você quer que aconteça. E isso não resolve problemas. Por mais difícil que seja pensar dessa forma, o que eu quero não resolve problemas, não muda a situação, não transforma vidas, talvez deixa mais confortável para mim. Mas conforto não quer dizer que a sua situação mudou. Conforto não quer dizer que seu problema se resolveu. Talvez você tenha apagado o sintoma de um problema, mas o problema continua ali, a raiz ainda está ali. Em algum momento ela vai se manifestar de novo. Conforto não é a solução, tá certo? Encorajamento vazio, o que eu quero, o que eu acho que tem que ser feito, o que eu desejo que mude, não é a solução. O encorajamento verdadeiro é o encorajamento que transforma a situação
situação ao nosso redor. E o que transforma a situação é quando nós aprendemos a declarar aquilo que já é uma realidade em Deus. Aquilo que já foi a vontade de Deus revelada para nós, aquilo que Deus tem falado para nós, não é somente o que eu quero ou o que eu acho, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus acha. É uma grande bênção se aquilo que você quer e aquilo que você acha é a mesma coisa que Deus quer e que você acha. É por isso que o profético é tão poderoso. Encorajar pessoas é esperança e é sua responsabilidade para isso também. Mas eu quero te desafiar a isso. Não encoraje pessoas com declarações vazias, somente com aquilo que você acha ou somente com aquilo que você quer. Encoraje pessoas ao seu redor com aquilo que é a vontade de Deus revelada para mim e para a sua vida. Quando você libera uma palavra de encorajamento de acordo com uma necessidade do momento, é onde Deus dá graça, tá certo? Então, se você encorajar pessoas, o Espírito Santo entra com a graça e a graça vai trazer solução para os problemas. Agora, se você só fala aquilo que você quer ou aquilo que você acha, você nunca vai ver transformação ao seu redor. Eu acredito que nós deveríamos começar a escolher situações e pessoas para qual nós podemos gerar esperança na vida dela. É o nosso chamado. É uma ordenança de Jesus para nós, na verdade. Se em 2021 você não se posicionou para gerar esperança no coração das pessoas ao seu redor, você falhou na ordenança. E eu quero desafiar você que 2022 não seja um ano onde você vai ser omisso à ordenança de Jesus Cristo para nós, mas que 2022 seja um ano onde eu e você não vamos mais fazer somente o que nós queremos ou aquilo que nós pensamos, mas nós vamos nos comprometer 100% com a verdade e a vontade de Deus já revelado para a nossa vida. Gerar esperança na vida das pessoas faz parte da ordenança de Jesus para mim e para você, faz parte do nosso chamado. Ser omisso a isso é falhar com a vontade de Deus na nossa vida. Eu acredito que deveria ser parte do nosso planejamento mensal, semanal, anual, ou independente da situação, é escolher situações e pessoas no qual você pode gerar esperança sobre elas. Você pode gerar esperança porque o Espírito Santo está dentro de você e porque você tem acesso a uma perspectiva celestial de soluções, tá certo? Mas faz parte do seu chamado. Escolher situações e pessoas no qual você pode gerar esperança. Eu quero desafiar você a isso. Escolha pessoas ao seu redor no qual você pode gerar esperança. Muita gente me fala o seguinte, mas assim nós não vamos estar manipulando Deus a fazer o que eu quero, a intervir somente aonde eu quero. De jeito nenhum, nós não podemos manipular Deus para fazer aquilo que a gente quer e intervir aonde a gente quer. Mas nós temos que ter consciência que muitas vezes o Espírito Santo está te chamando a atenção para uma situação onde você pode começar a fluir na sua verdadeira identidade. Por mais pequeno que seja, talvez seja uma pessoa só, talvez seja uma pessoa na sua casa que tenha andado sem esperança, talvez seja um amigo seu do trabalho que tenha andado sem esperança. Se você tem percebido isso, não espere um grande convite para ver algo rompendo na sua vida, mas esteja atento aos pequenos convites que Deus tem te feito, talvez pequenas chamadas de atenção, onde você tem percebido o Espírito Santo te levando a olhar para pessoas que têm caminhado sem esperança e fazendo você encontrar algo nele para encorajar essas pessoas. Nós não manipulamos Deus, mas nós podemos usar do chamado que nós temos para liberar esperança ao nosso redor. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que eu e você fomos escolhidos para o ministério da reconciliação, onde nós somos amados por Deus, caminhamos com o Espírito Santo, amamos Jesus, mas nós fomos escolhidos para apresentar para o mundo a reconciliação de Deus. Reconciliação não tem a ver somente com você levar pessoas para um lugar de salvação, onde elas vão ter um relacionamento restaurado, por mais que essa seja a parte principal. A reconciliação não se limita somente a isso. O ministério da reconciliação, o chamado da reconciliação que foi dado para mim, foi dado para você, para todo mundo que existe na face dessa terra, não se limita somente a levar pessoas para esse lugar onde elas vão voltar para a igreja ou vão ser salvas. Algumas traduções para você do grego da palavra reconciliação é ajuste de uma diferença, ou restauração à situação que é favorável, ou voltar àquilo que deveria ser, ou levar pessoas àquilo que foi planejado, mas que elas não experimentam, ou troca de valores equivalentes. Todas essas são traduções para a palavra reconciliação que foi escrita por Paulo ali. Ou seja, todas essas características fazem parte de um ministério de reconciliação. Você foi escolhido por Deus para ajudar pessoas a ajustarem uma diferença na vida delas. Você foi escolhido por Deus para ajudar pessoas a restaurarem uma situação que é favorável na vida delas. Você foi escolhido por Deus para trocar de novo valores que são equivalentes, coisas que estão
estavam faltando na vida das pessoas, no físico, no emocional, no espiritual. Você foi escolhido por Deus para devolver a totalidade daquilo que foi perdido, aquilo que Satanás tentou roubar. Você foi escolhido por Deus para trazer de volta, junto com o Espírito Santo. É um lugar de parceria, mas você foi escolhido por Deus para liberar isso sobre as pessoas ao seu redor. Deus escolheu você para trazer edificação de acordo com a necessidade do momento que está ao seu redor. Não fique esperando um grande convite. Grandes coisas com Deus começam com pequenos convites. Honre as pequenas oportunidades. Honre as pequenas sementes que Deus tem colocado na sua mão. Talvez você tenha orado por um avivamento na nossa cidade. Talvez você esteja orando por uma explosão na sua célula. Talvez você esteja orando por uma explosão de batismos e salvação no nosso meio. Deixa eu te falar, isso tudo começa com o pequeno convite batendo na sua porta. Pessoas ao seu redor precisando de esperança e você se posicionando no ministério da reconciliação para gerar esperança nas pessoas ao seu redor. Fazendo isso, você está honrando as pequenas coisas, os pequenos começos. Jogue água sobre a pequena semente que Deus tem colocado no seu redor. Você vai ver grandes coisas acontecendo. Deus te escolheu para trazer edificação sobre a necessidade do momento, para que Ele possa entrar com poder e graça, não é? E lembre-se disso, muitas coisas, se você não começar a declarar sobre os outros, nunca vão acontecer. Essa é a verdade, é o que nós falamos, Deus está no controle, mas ao mesmo tempo Deus espera que a gente obedeça ao comando dele. E se eu e você não obedecemos ao comando, muitas coisas nunca vão acontecer na nossa vida. Deus poderia fazer sozinho? Com certeza poderia fazer sozinho. Por mais que Ele possa fazer sozinho, nós temos que ter consciência que tem muita coisa que Ele não quer fazer sozinho. É por isso que elas não acontecem. Se nós não começarmos a se posicionar hoje, nós podemos esperar 1000 anos e elas nunca vão acontecer. Porque Deus não quer que isso aconteça sozinho, Ele quer fazer em parceria com os seus filhos. Ou seja, existem coisas que se você não começar a se posicionar hoje, se você não começar a declarar sobre a sua vida hoje, sobre a vida das pessoas ao seu redor hoje, nunca vão mudar. Talvez você está esperando um romper sobrenatural, anjos subindo e descendo. Pode acontecer, mas tem coisas que a Bíblia já fala que Deus escolheu você para fazer. Deus escolheu a sua vida para transformar aquela situação. Eu acredito nessa realidade, por mais que Ele possa fazer sozinho, nós temos que perder essa consciência que às vezes diz para nós o seguinte, falou, hoje eu estou muito cansado, ou hoje eu não estou bem, Deus, será que você pode fazer sozinho? Deus não é o tipo de pessoa que vai chegar para você e falar, eu sei que você está muito cansado, eu sei que você não está bem, é por isso que eu vou fazer sozinho. Tem coisas que não mudam até que a gente abrace aquilo que nós fomos chamados para fazer. Tem coisas na sua família, no seu trabalho, na nossa cidade que nunca vão mudar. Até que você se posicione para gerar esperança na vida das pessoas. Você tem uma missão, nós temos uma ordenança. E a graça é a habilitação que te capacita para fazer tudo isso. Você foi escolhido para isso. E coisas vão romper por conta do seu posicionamento. Eu quero desafiar você a terminar 2022 gerando esperança no coração das pessoas. Não é somente o que eu acho que tem que mudar, não é somente o desejo que eu tenho de que algumas coisas mudem, mas é a certeza no meu coração daquilo que Deus quer e da vontade de Deus se manifestando sobre as pessoas ao meu redor e aquilo que já foi liberado no céu para nós, invadindo a terra ao nosso redor, né? Eu amo esse texto, talvez um dos textos que nós mais usamos como igreja em 2021 foi esse, né? Todas as bênçãos nas regiões celestiais já são nossas em Cristo Jesus. Elas já são suas. Talvez o que está precisando para que elas venham à terra é você fortalecer os seus joelhos, as suas mãos frouxas, continue perseverando no lugar. Gere esperança, mas persevere em alegria. Não persevere com o seu coração abatido, com o seu espírito abatido. Não permita com que o problema gere influência na sua vida. Você não foi criado para ser impactado por problema, mas você foi criado para que o seu Deus, a convicção que você tem, a esperança que você tem, impacte o problema ao seu redor. A sua esperança impacta o problema ao seu redor. Você não foi criado para ser consumido por problemas, você foi criado para que em esperança você impacte essas coisas, mas existem pessoas ao seu redor que precisam disso. Eu tenho certeza que nessa noite tem muita gente que vai dormir com o coração abatido, muita gente vai dormir com o coração ferido porque não conhece uma pessoa que caminha em esperança. O mundo é cheio de pessoas que têm um desejo que algumas coisas mudem, mas a verdade é que ao nosso redor nem todos caminham numa verdadeira esperança. Eu quero desafiar você, seja essa uma pessoa que caminha em esperança. Eu acredito que talvez a sua família não precise de 100, não precise de 1 milhão, não precise de 1 bilhão, mas precise de uma pessoa que tem caminhado em esperança verdadeira, tem honrado o começo, tem tido expectativa, tem tido fome, tem focado na solução, mas que tem caminhado em esperança e transbordado esperança ao seu redor.
Eu quero desafiar você a isso antes que o ano acabe. Talvez escolha alguém da sua família para que você possa gerar esperança sobre a vida dela. Escute o que Deus tem falado sobre isso. Lembre do que a Bíblia fala sobre diversas situações e declare com a sua boca sobre essa pessoa. Falou, fique tranquilo, vai dar tudo certo. A Bíblia fala para nós isso aqui. A vontade de Deus para nós é essa. Eu amo essa palavra. Talvez uma das palavras que eu mais uso é essa. Falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A frase que eu mais uso é essa. Falou, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mas não porque é meu desejo que dê certo. É porque eu conheço a vontade de Deus para algumas coisas. E eu acredito que o desejo de Deus é que você experimente grandes mudanças. A solução já existe, mas o caminho até ela, muitas vezes, é viver em esperança. E então, os cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, mudos voltarão a cantar. Santidade vai se manifestar ao nosso redor. Eu quero terminar nessa noite orando por você, para que um grande romper de esperança flua no seu coração, para que você tenha convicção do que existe no céu e do que já existe para nós antes da fundação do mundo, o tamanho da solução, que nessa noite você tenha perspectiva do tamanho da solução que existe para você, tá certo? Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa nos assistindo nessa noite. Obrigado por tudo que nós experimentamos como igreja nesse ano, Pai. Nós queremos honrar as pequenas sementes, as pequenas coisas que o Senhor fez para que grandes árvores surjam ao nosso redor. Nossos problemas, independente de quantos sejam, nunca vão ser maior do que o potencial da pequena semente que o Senhor tem colocado para nós. Jesus, nós te agradecemos porque sempre é maior aquilo que o Senhor está fazendo do que aquilo que o inferno está tentando fazer ao nosso redor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor mude a nossa perspectiva, que nós venhamos parar de ser pessoas que dão mais ênfase ao problema, que permitem com que o problema sentem no trono da nossa vida, gerando influência no nosso emocional, gerando influência no nosso físico, no nosso espiritual. Nós negamos aos problemas esse direito de influência, nós renunciamos nessa noite toda a permissão a qualquer espírito demoníaco que nós possamos ter dado em 2021, para roubar a nossa alegria, roubar a nossa esperança, simplesmente porque nós nos conformamos com problemas. Nós renunciamos a essas coisas agora, em nome de Jesus. Nós declaramos: o Espírito Santo é o nosso único e verdadeiro Consolador. Pai, eu oro por uma perspectiva de esperança invadindo o coração de cada um me ouvindo aqui nessa noite, que eles sejam cheios da sua perspectiva, que eles sejam cheios da sua maneira de olhar, Pai, que eles entendam que por mais que problemas batam a nossa porta, a nossa fé continua nos levando para um lugar onde nós encontramos uma solução que já foi preparada antes da fundação do mundo. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é a solução para tudo, para todos os nossos problemas, independente de qual área seja. Nós declaramos o seu nome sobre todas as áreas da nossa vida. Eu declaro o seu nome, Jesus, sobre o nosso emocional, sobre o nosso físico e sobre o nosso espiritual, crendo que nós vamos experimentar grandes soluções e em 2022 ver grandes árvores rompendo no nosso meio. Em nome de Jesus é que nós oramos e eu abençoo cada pessoa aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero desafiar você, então, volte para sua família, volte para os seus amigos agora, nesse momento. Passe um tempo com eles, mas gere esperança no coração deles e encoraje as pessoas ao seu redor. Seja uma pessoa que conhece a vontade de Deus e declara: existe poder na sua língua. Aquilo que você declarar é aquilo que você vai experimentar. Talvez exista uma pessoa perto de você hoje que precisa ser encorajada, tá certo? Que Deus abençoe você. Fique ligado nas nossas redes sociais para os avisos das nossas programações nessas próximas semanas e venha com expectativa para aquilo que Deus tem para nós no ano que vem, tá certo? Que Deus abençoe você, vá na paz do Senhor e até o próximo domingo.